Essa questão de levar a informação para o palmeirense é uma coisa, e do respeito das outras mídias, é uma coisa que a gente conquistou vou usar um termo aqui, na porrada. Porque quando a gente começou lá atrás com a Web Rádio Lusa, todas as outras mídias grandes, né, as tradicionais, as famosas, olhavam para a gente como um marginalzinho chegando nas cabines. Era muito difícil a gente conseguir o credenciamento, muito difícil conseguir cabine, muito difícil conseguir o respeito de um simples boa noite de um profissional de mídia. E isso a gente conquistou na raça, na força mesmo. E hoje a gente tem esse reconhecimento. Muitos profissionais que você até então via de longe passaram a te respeitar como um outro profissional. Apesar da gente ser torcedor, a gente procura fazer a coisa mais profissional possível para chegar até o palmeirense. É difícil, mas a gente conquistou isso na raça. Olha, isso a responsabilidade do canal é um assunto muito difícil de falar. Porque às vezes você, como torcedor, você acaba extrapolando. Porque naquele primeiro momento, quando acaba um jogo, que o Palmeiras, por exemplo, tem uma derrota, você pensa como torcedor como se você estivesse no estádio. Então, às vezes, você acaba falando e passando um pouco do tom. Isso, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo. Por que a gente vai aprendendo? Porque a gente não fala hoje mais para 10 pessoas, a gente fala para muita gente. Então, a questão de responsabilidade é uma coisa que hoje está embutida na gente tem que ter essa responsabilidade. O Tifose, como formador de opinião, a gente ainda é um canal muito pequeno, chegamos aos nossos 10 mil seguidores, mas a nossa responsabilidade é trazer o que o Palmeiras é para nós. A gente, quando precisa cornetar técnico, jogador, presidente, a gente corneta. Quando tem que elogiar, a gente elogia. E assim o Tifose não tem bandeira, não é nem branca nem verde. O Tifose é Palmeiras. Nós acabamos até, às vezes, quando nós comentamos, opinamos, nós acabamos inflamando o torcedor, né? Uma coisa, às vezes, que está indo assim, de repente nós começamos a falar e começa... Tem muita coisa que eu falo, a responsabilidade é minha, não é do canal. Claro que o cara pode achar que é o canal, mas eu assumo meus BOs, não tenho medo nenhum, nunca tive medo de nada, para falar a verdade. Então, quer dizer, para mim, tenho que ter responsabilidade. Mas, assim, o importante também é você passar a verdade do torcedor, porque ser piegas, que nem a mídia tradicional, tá cheio. Então nós achamos melhor montarmos um canal para falarmos do Palmeiras, né? Para falar realmente o que nós sentimos do Palmeiras e a realidade do Palmeiras, sem chacota, sem brincadeiras, sem tiração de sarro. Mas também a importância de quando você alcança um número de pessoas que representa também aquelas pessoas que acreditam no seu trabalho, a responsabilidade daquilo que você fala é muito importante. E eu sempre tive muito bons professores em relação a isso. E na Web Rádio Verdão não é diferente. Eu acho que a partir do momento que você fica na frente da câmera e muitas pessoas começam a escutar o que você fala, a gente tem muita responsabilidade, né? A gente tem que começar a pensar bem o que a gente vai falar, né? Porque as coisas começam a ganhar peso, né? E agora que a gente começou o credenciamento de imprensa para os jogos, isso daí está cada vez escalonando e cada vez vai aumentar a nossa responsabilidade, né? Essa é uma preocupação muito grande, muito grande. E aí eu posso confessar que em algum momento dessa minha carreira da Web Rádio Verdão eu acabei me perdendo um pouco nisso, porque a gente começa a ter o tal do engajamento, de querer o like, a gente também começa a querer ser um pouco mais do que aquilo que a gente se propôs a ser. E isso atrapalha demais, você querer buscar notícia, informação e querer ser o primeiro a divulgar. E isso é uma grande besteira, porque você acaba pegando informações de gente que está dentro do clube, que conhece, mas não tem a informação. E ela muitas vezes passa aquilo que é um desejo dela, que é o que ela imagina que possa acontecer. É muito importante que as mídias busquem esse espaço, busquem qualidade, busquem melhoria, porque para não manter aquele preconceito que muitas vezes existe de são torcedores falando, eles fazem de qualquer jeito. De forma alguma, a gente já fez de qualquer jeito no começo, mas hoje a gente leva muito a sério, tudo é muito bem pensado, planejado, tudo é feito com muito cuidado
E não poderia ser diferente, né? A gente está fazendo algo pro palmeirense, né? E pro Palmeiras também. Então essas parcerias todas que a gente foi criando ao longo dos anos se transformou na prática em uma grande união das mídias que a gente chama de mídias palestrinas, e hoje a gente entrega para quem está assistindo a gente aquilo que a gente nunca teve do outro lado, que é essa representatividade de fazer de palmeirense para palmeirense, o que a gente sempre sentiu na pele, né? Assistir jogos de qualquer que seja o time contra o Palmeiras e ouvir nome de rival sendo comparado, e a gente, em 6 anos, desde que eu estou aqui na Web Rádio Verdão, eu nunca gritei um gol de adversário, né? E enfim, isso parece pouco para quem assiste, mas para a gente representa demais. E mesmo assim a gente não é chapa branca, não. A gente critica quando tem que criticar, a gente cobra quando tem que cobrar, e a gente tenta representar quem está do outro lado, porque a gente sabe que quando está do outro lado, através da mídia tradicional, a gente nunca teve tanto apelo assim, ou tanta representatividade. Então isso pra gente é muito importante, e hoje eu sou parte desse projeto e vamos até o fim, tem muita coisa boa para acontecer. Então aproveitem, palmeirenses, que estamos fazendo história, tanto dentro de campo quanto fora dele, através dos canais da mídia palestrina. Então, ok? Brigadão e avante!